Evangelho de Mateus, versículo 18, capítulo 18, diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Esse poder está sobre a igreja. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, igreja, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Por quê? Porque a chave de liga e desliga de todas as coisas estava sobre a mão do unigênito do Pai, mão a qual o Eterno confiou todas as coisas. Nós, na cruz, pelo amor do Pai, que nos tornou agradáveis a si no amado, nos tornamos a partir da cruz do Calvário as mãos de Yeshua. Nós somos o corpo de Yeshua. E se são as mãos que seguram as chaves, Ele entregou as mãos à igreja e Ele entregou as chaves à igreja. Não haveria como nós nos tornarmos agradáveis a Ele no amado, não fosse nós nos tornando o amado. Não teria como nós nos tornarmos amados de Deus, se nós não nos tornássemos o próprio amado de Deus. De forma que nós não somos estrangeiros mais e estranhos ao Pai, não por conta de quem nós somos ou fazemos, mas por conta do que Ele fez e por conta do que Ele tem nos tornado. Então nós passamos a ser e a nos tornar e a caminhar para um alvo que foi estabelecido em uma soberana vocação e se chama Yeshua. Então Ele tem formado em nós verdadeiras cópias de Jesus, para que então nós sejamos agradáveis a Ele, porque o sangue que nos cobre, nos redime do pecado e faz com que nós sejamos justificados por Ele, diante dEle e para Ele. Não saia. Permaneça em espírito. Yeshua está dizendo acerca das suas mãos: em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Aí ele conta o porquê tudo isso vai acontecer. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. O 2 ou 3 reunidos no nome dele é a última coisa. Muitas vezes nós escutamos, muitas vezes eu falei, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ali ele está. Isso dá uma sensação de pertencimento a Ele. Mas se isso não é encarado da forma correta, isso gera uma inércia. Isso gera uma estagnação. Isso gera pessoas deitadas em um leito em estado vegetativo, mas felizes porque Ele está conosco. E não é isso que Ele quis dizer. Ele quis dizer assim: qualquer coisa que vocês concordarem na terra, em 2 ou 3, será ligado no céu. Acerca de qualquer coisa que vocês concordarem na terra, isso será ligado no céu. Por quê? Sabe por quê? Porque onde estiverem reunidos 2 ou 3, eu estarei ali no meio deles. Por quê? Porque nós somos o corpo dele. Nós somos o corpo de Yeshua. Ele está em nós e Ele está através de nós. Esse é o nosso Yeshua. E esse é o nosso papel diante dele, corpo. Mover-nos como corpo, andarmos como corpo. Queridos, hoje eu
Se eu conseguir, eu gostaria de conversar com vocês sobre comunicação entre nós e o Pai. 2 semanas atrás, nós falamos sobre a identidade de filhos, sobre a conscientização de filhos. E eu gostaria de continuar falando acerca de identidade. Agora nós vamos falar sobre comunicação. Talvez você tenha o desejo no seu coração de ter mais contato com o Pai, certo? E às vezes é difícil a instrumentalidade para que isso aconteça. Como eu me achego ao Pai? Como eu me achego ao Pai? Eu quero crescer em comunhão. Eu desejo receber dons. Eu quero fluir, eu quero crescer. Como eu faço? Eu quero me comunicar com Ele. Como eu me comunico? Não tem segredo. Mas também não tem outra forma. Se você não quiser abrir, é um versículo curto. A gente tem martelado bastante nele. Se quiser, abra Hebreus 1:1. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Queridos, eu quero fazer uma análise com vocês desse versículo. Esse versículo começa retratando o passado. Então, havendo Deus falado antigamente aos pais, à geração patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó, de muitas maneiras e de muitas formas, através dos profetas, aí ele pausa. Falou-nos nestes últimos dias. O que são últimos dias? Depois de Cristo. Falou-nos pelo Filho. Então nós vamos fazer esse paralelo de AC, antes de Cristo e depois de Cristo. O que esse muitas vezes e muitas maneiras gerou nos pais? Vou ler de novo o versículo para vocês. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, vamos ver o que esse muitas vezes e muitas maneiras pelos profetas geraram ou gerou no coração dos pais. O que isso gerou no coração dos pais, no coração daqueles que souberam primeiro a paternidade de Deus, no coração de Israel, no coração do povo eleito, no coração daqueles que até o Messias, ainda que houvessem essas promessas nos seus próprios profetas, em Isaías e em tantos outros, provaram exclusivamente do cuidado e do zelo do Pai sobre a terra. Povo escolhido, o que isso gerou neles? Agora eu vou pedir para você abrir em Salmo, o Salmo número 95, versículo 7. Salmo 95, 7. Acompanhe a leitura comigo aqui. Vamos ler até o 11. Pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Pode ser que esteja um pouco diferente por conta da tradução. Hoje, isso é Velho Testamento, Deus está falando no Velho Testamento. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. E não entraram. Aquela geração que saiu do deserto não entrou. Vamos analisar alguns pontos da narrativa de Deus. Deixa aberto no texto aí. O versículo que diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá. Aqui Deus endossa o versículo de Hebreus, que a gente leu agora, pois está dizendo que as obras que ele fez em Meribá no deserto eram formas dele falar. Por isso diz: se ouvirem a minha voz, não endureçam o coração como endureceram quando me ouviram em Meribá através das obras que eu fiz. Então Deus está dizendo que
as obras que ele fez, as obras que ele fazia, eram formas de ele se comunicar com o povo. Essa é a primeira observação. As obras que ele executou, quais obras são essas? Maná do céu, corvos, água da rocha, sombra no meio do deserto, tudo isso são formas dele falar. Então, quando ele diz: hoje, se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração como em Meribá, é porque eles ouviram isso em Meribá através das obras, mas não conseguiram absorver, nem discernir, nem entender que era Deus falando com eles. Apesar de terem visto o que eu fiz, outro versículo, aqui o Senhor está dizendo que a manifestação dele para o povo através de obras exteriores, benéficas para o próprio povo, não estava sendo eficaz, apontando para a necessidade de outro tipo de comunicação. Então ele diz: não endureçam o coração como em Meribá, apesar de terem visto o que eu fiz. Ele está dizendo assim, essa forma de comunicação com o homem, de obras, essa forma de comunicação com o homem em que eu faço as coisas para que ele veja e entenda quem sou eu, não está sendo eficaz. Ele está falando, apesar de terem visto o que eu fiz, não deu certo. O apesar, ele coloca isso na história. Eu gosto de você, apesar de você falar mal de mim. O apesar, ele coloca uma objeção. Então o Senhor está falando isso. Apesar de terem visto tudo o que eu fiz, tudo o que eu fiz, o que o Senhor está querendo expressar nesse texto, quando ele toma a ponta da pena do salmista, ele está querendo dizer assim: eu tentei externar para o povo de Israel o meu amor, o meu cuidado, e eu me mostrei em inúmeras situações que eu não precisava ter me manifestado, poderia ter deixado eles com fome, ou poderia ter dado uma porção de maná e de codornizes que não lhes saciassem, simplesmente não deixassem que eles morressem. Eu não precisava ter dado água através da rocha. Eu poderia ter feito chover gotinhas nas mãos deles para que eles não morressem. O que o Senhor fez com a água, com os pássaros e com o maná é abastar o povo em meio a um lugar caótico e totalmente sem fontes de nutrientes. Então o Senhor está dizendo, apesar de eu ter feito isso, eles não perceberam, eles não viram. O que o Senhor está reconhecendo, que é esse meio de comunicação não funcionou. E aqui a gente ainda está no Velho Testamento. E aí ele está dando uma objeção nesse texto. Ele fala, não endureça o coração como em Meribá, quando eu fiz tudo aquilo, e apesar de ter feito tudo isso, vocês não me ouviram. Vocês não me entenderam. Então isso aponta uma objeção do Pai? Sim. Isso aponta uma cobrança de Deus com o povo? Sim, mas isso também aponta uma falha de comunicação. O povo não entendeu. Deus está falando isso. Aí o versículo continua. Eles são um povo de coração ingrato. Não reconheceram os meus caminhos. Preste atenção. Eles, aqui ele está falando especificamente do povo de Israel, são um povo de coração ingrato. Não reconheceram os meus caminhos. Cara, essa palavra reconheceram parece nada, mas ela é tudo. Aqui Deus traz a problemática central. Eles não conseguem reconhecer os caminhos de Deus. O povo e todos nós não conseguíamos reconhecer o caminho de Deus. Ou seja, tudo que está em mim, Deus se expressando através do salmista. Em resumo, ele está dizendo assim, eu tentei me comunicar com vocês. Eu fiz coisas maravilhosas para que vocês olhassem e falassem, uau, como o nosso Deus cuida de nós. Mas vocês não enxergaram assim. E aí quando ele diz isso, eles são um povo de coração ingrato, não reconhecem os meus caminhos. É um pai falando para o filho assim, você não reconhece tudo que eu fiz por você. Eu te ajudei, eu te sustentei, mas você não reconhece. Quando a gente não reconhece algo que alguém fez por nós, nós estamos o quê? Nós não conseguimos acessar o coração daquela pessoa que fez aquilo. Isso é a ingratidão.
Então, o Pai está dizendo assim, eles não conseguem, cara, acessar o meu coração. Eles não entenderam que sou eu, apesar de eu ter feito tantas coisas, e eles não conseguem entender o que está no meu coração, porque tudo isso foi feito através de amor. E eles não conseguem me entender. Então, eles não conseguem reconhecer os meus caminhos. Eles não me conhecem. Eles não conseguem me reconhecer. Qual a diferença entre reconhecer e conhecer? Aí eu fui pesquisar no dicionário. Reconhecer, conhecer novamente, por certas particularidades que uma pessoa ou coisa é a mesma coisa que noutro tempo nos foi conhecida. Meio complicado, né? Presta atenção. Reconhecer, conhecer novamente por certas particularidades que uma pessoa ou coisa é a mesma que noutro tempo nos foi conhecida. Reconhecer também significa achar que é o mesmo, ficar convencido de, admitir, ter como verdadeiro, confessar, examinar, explorar, recompensar. Então tudo isso Deus está cravando, eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem reconhecer os meus caminhos. E o que é conhecer? Ter conhecimento de, ter noção de, saber, ter relações com, saber quem alguém é, estar convencido de, distinguir, ver, ter indícios certos. Não haveria mesmo como reconhecer ao Senhor, nós não o conhecíamos. Queridos, o X da questão é assim: como o povo ia reconhecer? É um, entre aspas, um desabafo de Deus através do salmista. Mas como que o povo ia reconhecer a Deus, sendo que eles não conheciam a Deus? Se eu ficar 5 anos sem ver vocês, e eu voltar daqui 5 anos com uma barba assim, com um cabelo assim, talvez pelo olho, pelo nariz, pela boca, vocês o quê? Podem me reconhecer. Agora, se eu nunca vim aqui, como que vocês vão me reconhecer? Impossível. Vocês entendem que é um desabafo do Pai? Cara, quando você começa a olhar a Bíblia de um prisma, você vê que tudo aponta para Cristo. O que ele estava falando nas entrelinhas? Ele está dizendo assim nas entrelinhas: vocês não conseguem me reconhecer, cara. Eu estou pedindo para vocês um esforço, mas que vocês jamais vão conseguir pelas suas próprias forças. Vocês não vão conseguir me reconhecer. Porque o reconhecer que Deus pediu é uma segunda etapa. O reconhecer vem depois do conhecer. Até aqui está tranquilo? Agora olha o que a palavra, não precisa abrir, olha o que a palavra do Senhor diz em Oséias 6,6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Aqui é Velho Testamento. Deus está dizendo: entre vocês matarem um novilho por conta do pecado de vocês e a misericórdia, eu prefiro a misericórdia. O que é misericórdia? É sentir a miséria do outro. Eu prefiro que você sinta a miséria do outro do que você me dê sacrifício. Aí ele continua dizendo assim: e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então ele prefere o conhecimento do que o holocausto. Ele prefere o conhecimento. Quem nos habilita a conhecer diretamente o Pai? Quem perdoou as nossas maldades e fez Ele esquecer dos nossos pecados. Escondido nele, em Cristo, na manifestação do Filho, está o conhecimento e a restauração da comunicação com o Pai. Então, queridos, eu não vou conhecer, eu não vou me comunicar com o Pai através das suas obras. Ele mesmo está cravando aqui em Salmos, falando que isso não é possível. Eu não vou me comunicar com o Pai através das obras boas que eu faço. É por isso que aqui a gente já desmistifica algumas religiões. Então não são as boas obras que eu faço
que vão fazer com que o Pai se comunique comigo. E nem serão as benéfices que Ele me dá que farão com que Ele se comunique comigo. Por quê? Porque isso aí, a resposta está lá em Hebreus. Havendo Deus falado antes aos pais, de muitas maneiras e de várias formas, e aí a gente entende esse desabafo de Salmos. Eram formas de Deus falar, mas entre Deus falar e o povo entender existe um abismo. Hebreus não está falando que o povo entendeu. A carta é destinada aos hebreus, aqueles que ouviram antes de nós. Mas ele está dizendo assim, havendo Deus falado anteriormente, de muitas formas e de muitas maneiras, pelo Pai, falou-nos neste tempo pelo Filho. Então hoje, quem é a minha comunicação com Deus? É o Filho. Glória a Deus. Aleluia. Então, para que eu me comunique com o Pai, para que eu me comunique com Deus, para que eu tenha o desenvolvimento de uma comunicação com Ele, quem eu preciso conhecer? O Filho. Glória a Deus. É verdade. O Filho. E o que é conhecer o Filho? Vamos ver já. Vamos ver primeiro a promessa que o Senhor fez à criação, ao povo. Está lá em Jeremias 31, 34. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor. Olha lá ele falando de novo acerca de conhecimento. Presta atenção aqui, irmãos. Ele falando de novo acerca de conhecimento. Jeremias 31, 34. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Por quê? Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Você entende que Deus ele coloca aqui o motivo pelo qual nós o conheceríamos? Você percebeu no texto? Vamos ler de novo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Por que todos me conhecerão? Porque eles perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Quem que perdoa as nossas maldades e apagou os nossos pecados? Yeshua. Então aqui o Senhor está falando em Jeremias já a promessa e o meio pelo qual nós conseguiríamos conectar-nos com Ele. Ele começa dizendo isso: não ensinará mais cada um ao seu próximo, dizendo: conhece o Senhor. Então lá em Salmos, ele cobrou o povo de reconhecê-lo. E aqui ele está nos dizendo que o conhecimento não viria mais através de uma pessoa. Quando ele diz em Hebreus que o Senhor nos falou de muitas maneiras pelos profetas, é o que Jeremias está dizendo aqui. Não haverá mais necessidade desse tipo de profeta que os faça conhecer o Senhor. Por quê? Porque primeiro que eles não conseguiram que vocês me reconhecessem. Segundo, que eu enviarei o meu Filho para que remova o que é empecilho entre a minha boca e os ouvidos de vocês. E ele lançará fora as vossas iniquidades, porque é isso que faz separação entre vós e o vosso Deus. E ele inaugurará um novo caminho, que será ele mesmo. E é um Espírito que virá depois dele, que dirá: este é o caminho, andai nele. Então não é uma questão de direita ou esquerda, mas é uma questão de estar. Não é uma questão de que rumo tomar, é uma questão de estar. Ele é o caminho. Ou nós estamos nele, ou nós não estamos nele. E como eu me comunico com o Senhor, então? Conhecendo Jesus. Glória a ti, Deus. Louvado seja. Você conhece a crucificação? Eu vou falar de mim. Eu achei que eu conhecia. Porque já faz tempo que a gente estuda isso especificamente. Por exemplo, eu não sei nada quase de escatologia, Apocalipse. Mas crucificação já estudamos várias vezes. E esse é o problema. A Bíblia, na verdade, ela tem que, quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe.
Se você tem estudado a Bíblia, quanto mais você estuda, mais você se sente seguro, talvez você esteja absorvendo a palavra para o seu ego e não para o seu espírito. E isso não vai produzir crescimento. Você está tomando um leite irracional, segundo Pedro. Porque não é por muito ouvir. Porque ouvir, as pessoas já escutam desde o Velho Testamento. Não é por muito ouvir os seus feitos, porque ouvir os seus feitos há mais de 2018 anos são ditos e ouvidos. Então não é acerca de ouvir simplesmente, é acerca de quem nós estamos conhecendo quando nós ouvimos. Ele está dizendo para nós, eu peguei aqui um trecho de Jeremias que diz acerca de Jesus. E eu peguei um texto de Salmos que diz acerca de Jesus. E qualquer versículo de qualquer capítulo da Bíblia que você pegar, ele vai falar acerca de Jesus. No fundo dele vai estar falando de Jesus. Por quê? Porque se isso é a manifestação da comunicação de Deus conosco, e a comunicação de Deus conosco só viria através da remoção dos nossos pecados e da remoção das nossas iniquidades, logo isso daqui é o quê? Ele é o quê? A palavra. Ele é o verbo, ele é a palavra de Deus. Então em todas as linhas da Bíblia, você vai ver ele sendo falado, você vai ver ele sendo comunicado. Se alguém ler esse salmo, como eu li muitas vezes, de forma a salmodiar o Senhor, ou de qualquer outra forma, de uma forma devocional, eu não vou enxergar Yeshua. Mas se eu me aprofundar no texto e ver, uau, cara, Deus queria que os caminhos dele fossem reconhecidos pelo povo, e o próprio Deus está dizendo que isso foi ineficaz, então Deus está reconhecendo a ineficácia. Não, ele está apontando para algo futuro. Ele está preparando o nosso coração, e ele está preparando a testificação de que quando Yeshua viesse, isso seria possível, e é o que nós vivemos hoje. Então, para onde nós temos que correr? Nós temos que correr para o conhecimento do Filho de Deus, irmãos. Que isso não virá através de quantas vezes nós nos achegarmos aqui. Isso não virá através de quantas ministrações você vai escutar. Isso não virá através de pessoas que vão colocar a mão na sua cabeça. Isso virá através dos dias e tempos em que você se debruçar sobre a palavra, que é a manifestação de Yeshua, profundamente, desossá-la e entender a manifestação de Jesus ali. Uma vez que você faça isso, você coloca uma pedra no caminho que é Yeshua, e vai desenvolvendo sua comunicação com o Senhor, vai restaurando a sua comunicação com Ele, porque não há outra forma, não há outro jeito, é só através do Filho, é só através da manifestação do Filho. Há essa promessa de Jeremias, e aonde há o cumprimento? Em Mateus 11, 27, olha o que Jesus disse. Então Jeremias 31, 34 é esse texto que nós lemos. Não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo conhecer o Senhor. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jesus. O cumprimento disso, Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, quem revela o Pai? O Filho. Às vezes a gente está indo com tanta intensidade, e a gente pensa, irmãos, eu pensei por muito tempo, de que a vida com Deus é um piloto automático, sabe? Então assim, eu vou orar e ler a Bíblia todo dia. Beleza. Claro, você vai crescer na presença do Senhor. Mas o que os judeus, fariseus, na época de Jesus faziam, senão isso? Aí, eu descobri uma coisa. Que você lê a palavra por ler e orar por orar, você vai se tornar um fariseu. Por quê? Você vai conhecer isso aqui pra caramba, cara. Porque isso aqui, todo mundo conhece, qualquer homem pode conhecer a Bíblia. Letra pela letra, qualquer homem pode conhecer. E se nós não estamos indo pelo viés correto, se nós não estamos desenvolvendo a consciência de quem é Yeshua,
o que Yeshua fez, quem Ele é, conhecendo, absorvendo dEle, meditando acerca dEle, pensando acerca dEle, nós nos tornaremos fariseus, porque isso aqui vai estar na ponta da nossa língua, mas não por um viés de conhecimento, de restauração, de comunicação, e sim por um viés humano. Então nós saberemos tudo que não pode fazer. Então nós estaremos com os nossos olhos fitos em todas as pessoas, e nós saberemos porque nós lemos muito, e nós saberemos isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, sendo que o que o Senhor está nos chamando não é simplesmente para que a gente leia. Algumas pessoas, um tempo atrás, me perguntaram assim, o que você acha desse plano de leitura em 1 ano? Cara, eu não concordo. Porque depois de 1 ano você vai bater no peito e falar, eu li a Bíblia inteira em 1 ano. Aí você fala assim, beleza, fala acerca dos reinos. Que reino? Fala acerca dos reinos. Então você entende que não é ler por ler, irmão. Por isso que quando nós vamos meditar na palavra do Senhor, nós estamos falando aqui acerca de restauração de comunicação. Então, Wesley, o que eu tenho que fazer agora? Você deu um nó na minha cabeça. Não, irmão, para tudo que você está fazendo. Quer meditar mesmo na palavra? Desliga o WhatsApp, desliga e-mail, desliga tudo. Pega um texto e vê o antes, o depois, o durante, do que aquilo está falando. Vai meditar na crucificação, mas não entra no Google e escreve assim, crucificação. Não, entra lá na chave bíblica e pesquisa a palavra crucificação. Eu quero dizer para você que o Senhor quer se revelar para você. Glória a Deus. Ele não quer mais que alguém diga ao seu irmão, conhece ao Senhor. Ele quer que você conheça Ele. Ele quer que você reconheça os caminhos dEle. E aleluia. Isso, irmãos, a manifestação da sua parte no corpo de Cristo não depende de mim, não compete a mim, assim como a minha manifestação no corpo de Cristo não compete a você. Então nós comunicarmos com o Senhor, nós conhecermos o Senhor, está dizendo acerca de nós nos aprofundarmos na palavra, de nós nos aprofundarmos nos textos bíblicos. Eu quero dar um testemunho para vocês do despertamento de quando isso aconteceu na minha vida. Eu não gosto de falar de mim, nem gosto quando as pessoas falam de si, não acho legal, mas é um testemunho. A palavra fala aqui, em Mateus, todas as coisas me foram entregues pelo Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, é aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, primeiro ponto é a soberania de Deus. É o Filho que deseja revelar e revela às pessoas. E se você tem esse anseio no seu coração e ainda não teve essa experiência, então dobre o joelho e clame por ela. Peça por ela. Mas eu lembro, irmãos, que no ano de 2008, quando eu me converti de verdade, assim, que eu tive esse despertamento, eu lembro que eu não tinha conhecimento nenhum de Bíblia, cara, não sabia de nada, chamava Jesus de Genésio. Aí o que eu fazia? Eu pegava a Bíblia todo dia que eu chegava do trabalho, eu ia lá no fundo da minha casa, meu pai tinha uma salinha lá, e eu falei, cara, o que eu vou fazer? E graças a Deus naquela época não tinha Google, como tem hoje. Acho que nem tinha, né? Não tinha artigos como tem hoje. Então, o conhecimento era mais difícil acesso. Aí, o que eu fazia? Eu tenho até hoje um caderno que eu guardei lá, para quando eu me esquecer dos feitos do Senhor, eu vou lá e leio esse caderno. Aí, eu tenho o hábito de colocar a data nas coisas que eu escrevo, aí está lá, 2007. Aí eu estou lendo Isaías. Aí eu vou lendo Isaías, não entendo nada. Está escrito assim, nossa, glória a Deus, aleluia. Só que daí o que eu fazia? Eu pegava um texto, eu ia ler o texto do texto do texto do texto. Então, irmãos, não tem como a gente ter um conhecimento do Senhor se nós não desenvolvermos isso. Eu digo para mim, porque isso não pode parar jamais. E o tempo tende a esfriar isso de uma forma absurda. Mas não há outra forma de nós conhecermos ao Senhor se nós não nos lançarmos profundamente em cima da manifestação do Filho, que é a palavra do Senhor, e nós nos aprofundarmos nisso, e nós cavarmos incessantemente, até que nós venhamos a encontrar nós, por nós mesmos, os tesouros que aqui estão escondidos. Aleluia. Não há outra forma. Glória a Deus. E vai ser o dia após dia comendo da palavra, e não simplesmente lendo para ler, não simplesmente vendo por ver, mas comendo, desossando, se aprofundando, que nós conheceremos o Senhor. Irmãos, não há outro caminho. Ele cravou isso, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele cravou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você entende que tudo converge em Cristo? Tudo. Então,
que nós podemos fazer? Vamos, irmãos, procurar meditar sobre Jesus. Hoje eu tenho essa resposta. Às vezes as pessoas me perguntam assim, eu vou começar a ler a Bíblia, eu começo por onde? Aí às vezes eu falava assim, começa pelo Evangelho de João, que é legal. Mas hoje eu digo assim, cara, comece a estudar quem é Jesus. Abre a sua Bíblia, abre a chave bíblica e vai ler Jesus. Aí vai ver. Irmão, se a gente pegar João 1:1, a gente vai ter uma conferência para fazer de João 1, se quiser. De João 2, de João 3. É ali que ele está. Não se esqueça da forma de Jesus falar quando ele veio. Glória a Deus. Ele falava de que forma? Por parábolas. E ele revela isso nos evangelhos. Eu falo assim para que as pessoas vendo não vejam e escutando não escutem. Sabe o que ele está querendo dizer? Os tesouros estão escondidos. Os tesouros estão escondidos. E aí, se a gente vai, por exemplo, ministrar uma palavra, a gente procura meditar. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de pregar, mas a preparação de uma palavra é o que o Senhor gostaria que nós fizéssemos na nossa vida. Esse senso de responsabilidade de ter que dar algo para alguém. Então, eu não posso, hoje eu não vou só ler a Bíblia hoje. Na minha cabeça passava isso. Estou sendo sincero. Tinha dias que eu sentava para ler a palavra, conhecer a palavra, que não está errado, irmãos, entendam. Eu não estou falando que isso está errado, isso está certo, isso tem que acontecer. E aí eu ia ler a história do povo de Israel, e ia lendo. Aí quando ia preparar a palavra, então quando eu for preparar a palavra, vocês entendem que é um erro, meu pelo menos, nosso. Por quê? Porque é nesse preparar a palavra, nessa meditação com afinco. Imagine assim, faça isso com você e você vai ficar maravilhado. Eu garanto para você. Faça esse desafio. Sente essa semana e imagine que você vai pregar domingo que vem. Pensa isso. Você vai pregar domingo que vem. É sério, faça isso. Faz de conta que domingo que vem é você aqui ou em algum lugar. E você vai ter que preparar uma palavra. Não se preocupe em como você vai comunicar essa palavra. Isso é um outro detalhe. A palavra do Senhor fala no Evangelho de Mateus. Não vos preocupeis. Quando vocês chegarem até aquele lugar, eu encherei a vossa boca. Irmãos, por experiência própria de todo domingo. É isso que acontece. É Ele que coloca as palavras. Mas, fique tranquilo porque não vai acontecer. Talvez você não pregue. Ou talvez você prepare e você pregue. Não sei. Mas o fato é, pense que você vai preparar uma ministração. E aí eu vou te dar um único conselho. Não fale nada que você não tenha sido cortado primeiro. Vai por essa ótica. E vai estudar sobre Jesus. Mas é sério, prepara um estudo. Até quem sabe não é algo do Senhor para que alguém venha aqui falar alguma coisa. Para o nosso coração, da parte de Deus. Mas prepare isso. Você vai ver que a hora que concluir, que você fala, pronto, eu preparei a minha ministração. Você vai ver como vai estar o seu coração. Você vai ver como vai estar o seu coração. Se você fizer isso, você vai ver como vai estar o seu coração. Aí você vai entender o que o Senhor disse em Salmo. Medita na minha lei de dia e de noite. E isso é o que os judeus fazem muito bem. Porque eles meditam mesmo. Eles leem e releem. E leem 2 e leem 3 vezes. Só que nós temos o viés do Espírito dentro de nós. Então eu deixo esse desafio para vocês. Nem tinha pensado nisso, mas o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração aqui para falar isso para vocês. Façam e vocês vão ficar chocados com o quanto da palavra vocês vão ter absorvido. E se Deus colocar uma pessoa na sua frente no outro dia, por exemplo, que ali também é um púlpito, aliás, ali são os principais púlpitos, são nessas horas, a palavra vai estar na sua boca. Glória a Deus. E você vai ver que Deus faz exatamente isso. Aleluia. Você vai ver, faça. Há uma necessidade enorme que você busque o conhecimento do Filho para a igreja, para você servir a sua igreja e também os santos que Ele lhe confiar. Precisamos juntar as peças do quebra-cabeça. Olha isso que coisa impressionante. Olha o porquê que eu tenho que buscar a minha porção diante de Deus e você tem que buscar a sua porção diante de Deus. Nós temos que achar isso, que não é fácil ser achado. A gente está constantemente procurando isso. Olha o que diz em
1 Coríntios 13:12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora olha o que o apóstolo Paulo fala. Agora conheço em parte. Ele não falou conhecemos. Ele falou conheço. Então ele está falando eu conheço. Nós conhecemos, mas ele está falando dele. Agora conheço em parte, mas então conhecerei. Está falando dele. Como também sou conhecido. Está falando dele. Irmãos, essa semana eu escutei um negócio que eu não tinha pensado nisso. Se você pegar, estou falando disso ainda, vou explicar. Se você pegar Apocalipse 2:1, Jesus se manifesta para a igreja de Éfeso como aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Se você pegar Apocalipse 2:8, a igreja de Esmirna, ele se revela como aquele que esteve morto e viveu. Se você pegar a igreja de Pérgamo, Apocalipse 2:12, ele diz que ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Se você pegar a igreja de Tiatira, Apocalipse 2:18, ele é aquele com os olhos como chama de fogo e pés semelhante ao bronze polido. E vai continuando nas igrejas, cada uma com uma manifestação de uma revelação de Yeshua. O que isso diz a respeito? Isso diz a respeito do seguinte: se um Pérgamo sentasse com um tiatirense, ele ia falar assim, cara, Jesus é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O outro ia falar, não, ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo e pé semelhante a bronze polido. Não, ele é aquele que tem a espada de 2 gumes. E ele é o quê? Ele é os dois. Só qual que é a diferença? Para um ele se manifestou de um jeito, para outro ele se manifestou de outro. Isso diz a respeito do quê? Diz a respeito da necessidade que nós temos de nos posicionar como igreja. E o apóstolo Paulo, quando ele diz isso, agora conheço em parte. Qual é a parte de Jesus que o apóstolo Paulo manifestava? Aquela que ele conhecia. Ele não era o apóstolo dos judeus, ele era o apóstolo dos gentios. Pedro virou e falou assim, igual o nosso irmão Paulo, que escreve coisas difíceis de serem compreendidas, está lá na Bíblia. Então ele se manifestava da parte de Yeshua que ele conhecia. Por quê? Porque ele estava se desenvolvendo na porção que Deus tinha lhe confiado. Então o que eu e você precisamos, irmãos? Se ele se revelou para nós como espada de 2 gumes que sai da boca, nós precisamos nos deitar em cima da espada de 2 gumes que sai da sua boca. Se ele nos disse que ele tem os pés como latão reluzente, a gente tem que se aprofundar na questão dos pés como latão reluzente. Por quê? Porque para cada um de nós ele tem a manifestação da sua parte. E o que é o desafio da igreja? É juntar a manifestação das partes de Yeshua para nós termos em pleno funcionamento todo, que é o corpo. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. E isso só vai acontecer como? Quando eu me comunicar com ele e quando eu me desenvolver nele. Então tenha isso, irmão, no seu coração, quando você for buscar a palavra do Senhor. Tenha essa intencionalidade do quê? De descobrir aquilo que Ele tem para você. Que nós não estamos falando só de ministério. Nós não estamos falando só de, eu tenho que pregar, eu tenho que cantar, o que eu tenho que fazer? Não. Nós estamos falando acerca de posicionamento no corpo de Cristo e de aquilo que nós temos que desenvolver no corpo de Cristo. Então não é só acerca disso. Amém? Resumindo, o conhecimento do Filho traz a comunicação e a revelação do Pai. Busque conhecer ao Filho. O conhecimento do Filho traz a comunicação e a revelação do Pai. Busque conhecer o Filho. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.